Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil a... Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, como eu já tinha adiantado para vocês na semana passada, essa semana nós vamos falar sobre a ditadura militar aqui no Brasil. Então, deixa eu contextualizar um pouquinho com vocês, certo? Em 1960, o mundo, certo, de forma internacional, o mundo estava vivendo uma tensão muito forte com um período que ficou conhecido na história como Guerra Fria. Nessa Guerra Fria existiam dois blocos, certo? Esses blocos eram os Estados Unidos e a União Soviética, certo? Um representava o capitalismo, os Estados Unidos, e a União Soviética representava o comunismo. O Brasil sempre teve uma ligação, muito mais aproximada com os Estados Unidos. E as pessoas aqui no Brasil começaram a temer a ideia que era vendida pelos Estados Unidos, contrária ao comunismo, como algo muito ruim, algo perigoso. Então as pessoas temiam muito o movimento comunista. Sendo assim, o presidente que estava em governo, que era João Goulart, ele acabou sendo deposto no dia 1º de abril de 1964, dando início à ditadura militar aqui no nosso país, certo? E a ditadura militar, ela se caracteriza pelo quê? Pela suspensão dos direitos constitucionais aqui no nosso país, ela se caracterizou assim, por essa suspensão dos direitos constitucionais, certo? E uma grande repressão a qualquer tipo de expressão que viesse a ameaçar o sistema ditatorial. Inclusive, uma das frases que ficou bem conhecidas no período da ditadura militar foi: Brasil, ame-o ou deixe-o. Isso quer dizer o quê? Para amar o Brasil, você tinha que apoiar as medidas de mudança que os militares estavam propondo. Então, o que deveria ter sido para acontecer em um curto período de tempo, acabou durando 21 anos, Que também a gente fala o dia que virou 21 anos, certo? Que foi o período que se estendeu da ditadura militar. E dentro desse período, ao invés de suspenderam a Constituição do país e acabaram instaurando os atos institucionais, ou o AI, certo? E aí cada um deles tinha um número. Eu vou dar um exemplo para vocês do AI-5, que já foi decretado basicamente no finalzinho da ditadura. Então ele foi assim totalmente repressivo com qualquer tipo de pessoa, de ideia, de ideologia, de movimento, qualquer tipo que fosse contrário ao movimento. Então foi uma grande repressão, certo? Na ditadura militar, eles suspenderam os partidos políticos, não podia ter partido político, não podia. As eleições, elas não eram diretas. Os governantes que vocês vão ver mais à frente, que ficaram como presidentes do país ditatorial, certo? Eles foram por indicação e não por escolha do povo, como nós sabemos que é hoje, na democracia, que as pessoas escolhem o voto. Inclusive, foi assunto que nós falamos na nossa aula da semana passada, A diferença entre monarquia, que não é a mesma coisa que ditadura, tá? E república. Vocês viram que na república se escolhe. Na ditadura, que é o que nós estamos estudando hoje, não se escolhe, certo? No caso da ditadura militar, a cúpula militar é quem escolhe quem seria o representante do país, certo? Então, sendo assim, pessoal, muitos militares assumiram interinamente, ao longo desses 21 anos, e cada um deles, com sua forma de governo. Vocês vão ver isso mais à frente, certo? No vídeo. Agora é o seguinte, pessoal.
Eu vou passar esse vídeo para vocês, certo? Onde ele vai estar falando um pouco mais a respeito da ditadura militar, tá bom? Vocês vão fazer uma atividade e em sala de aula, como eu já expliquei para vocês, nós vamos estar debatendo sobre o conteúdo desse vídeo que vocês vão assistir e sobre algumas dessas informações que eu tô trazendo aqui para vocês. Vocês já tinham conhecimento prévio, essa nossa aula de hoje é apenas uma revisão e nós vamos aprofundar um pouco mais na nossa aula presencial, certo? Então, eu vou passar o vídeo agora para vocês. Na atividade de vocês, certo? Tem algumas questões para serem pesquisadas, para vocês estarem respondendo, mas que é importante assistir esse vídeo para auxiliar vocês, tá bom? E tem também um outro vídeo que também vai estar auxiliando, onde vocês vão estar escrevendo, né, um texto falando a respeito disso. E esse texto nós vamos debater em sala de aula. Para aqueles que estão em ensino totalmente remoto, tá certo? Vocês vão enviar esse texto para mim. Após eu fazer a correção deles, eu vou solicitar uma outra atividade para vocês, que vai ser o equivalente a esse debate em sala de aula que nós não estamos tendo. Tá bom, pessoal? Então, assistam agora os vídeos, façam a atividade e qualquer dúvida que vocês venham a ter, é só entrar em contato, tá bom? Então, segue aí que o vídeo vai começar. E atenção, ouvintes! Os militares tomaram o poder no Brasil, exilaram o presidente João Goulart. Hoje, dia 1º de abril de 1964. Só pode ser 1º de abril. Então, crianças, o pior momento político que o Brasil viveu foi a ditadura militar, entre 1964 a 1984. Convidei meu pai para contar essa história para vocês. Ele viveu toda essa luta e pode lembrar com detalhes. Oi, criançada. Eu fui testemunha de todo o processo da ditadura. Naquela época era proibido falar mal do governo, sabia? Eu quase fui preso na época da faculdade, quando iniciamos um protesto. Vejam essa minha foto no tempo da faculdade. Assim começou o golpe. Os militares pressionaram o Congresso e no dia 11 de abril iniciou o governo de Castelo Branco. O governo vai garantir a segurança do desenvolvimento para o Brasil. Para isso, vamos acabar com as manifestações de rua e oposição. Vamos extinguir a UNE, a CGT e as ligas camponesas. Em 1967, houve outra Constituição para o Brasil, estabelecendo eleições indiretas e limitando as greves. O Brasil vai ficar livre dos comunistas, Excelência. Acho que os Estados Unidos ficarão contentes. A ditadura no Brasil estava ligada às vontades dos Yankees, que voltaram a emprestar dinheiro ao Brasil, aumentando a dívida externa. Para melhorar o crescimento econômico e controlar a inflação, Castelo Branco criou o PAEG, o Plano de Ação Econômica do governo. No governo Costa e Silva, destacamos a forte repressão contra o povo. Certa vez, alguns estudantes estavam protestando no restaurante Calabouço. Abaixa a ditadura! Esse governo quer fechar o restaurante porque eles vendem comida barata! Mas o estudante Edson Luiz foi assassinado pela polícia na frente de todos. Após esse incidente, iniciaram no Brasil inúmeras manifestações, mas os militares reagiram com força. Na missa do 7º dia de Edson Luiz, a polícia apareceu batendo em todos em frente à igreja. Os trabalhadores fizeram greves que foram violentamente reprimidas pelos militares, até que Costa e Silva resolve tomar uma atitude radical. Eu vou decretar o AI-5. O ato institucional número 5 dava direito ao presidente de elaborar leis, intervir nos estados, demitir, declarar estado de sítio, além de incorporar à Constituição a pena de morte. Boa, bicho. Esse presidente tá louco ou tá doente? Pois é, bicho, ele tá doente mesmo. Vão substituí-lo por um tal de Médici. As manifestações diminuíram e logo no governo Garrasta Azul Médici iniciaram os anos de chumbo. Começava a fase mais dura da ditadura no Brasil. Brasil, ame ou deixe-o. Amo o Brasil agora? É por isso que eu luto por ele. Além das torturas dos presos políticos, surgiram grupos guerrilheiros, dando início a uma luta armada. Como destaque o Carlos Lamarca e o grupo MR8. Nessa época ocorreu o milagre econômico, cujas bases foram 3: crescimento da produção industrial, aumento das exportações e empréstimos de bancos estrangeiros. As construções da Transamazônica e a Ponte Rio-Niterói usou esses recursos.
Bem nessa época, o povo comemorava a Copa do Mundo de 1970, mas o milagre econômico acabou com o aumento do petróleo, a falta de investimento em obras públicas e a diminuição do consumo. Surgiu o governo de Geisel, que procurou fazer uma gradual abertura política. Eu vou criar o pacote de abril. Assim o meu mandato vai passar a 6 anos e 1/3 dos senadores poderão ser escolhidos pelo governo. Esses que foram chamados de senadores biônicos, né? Filha, mesmo fazendo o fim dos atos institucionais em seu governo, morreu torturado o jornalista Vladimir Herzog. Investiu uma grana no projeto nuclear, a usina nuclear em Angra dos Reis. Em seu governo também houve o fortalecimento do MDB, o partido de oposição. Mas a Arena é o partido do sim e o MDB é o partido do sim, senhor. O governo de Figueiredo foi marcado pela lei da anistia, reforma partidária e o incentivo à produção de álcool, o pró-álcool. O povo que não sabe nem escovar os dentes não pode votar para presidente. Surgiu o movimento das diretas, promovendo a eleição direta para presidente, mas acabou frustrada, pois a eleição acabou sendo indireta mesmo. Porém, acabava a ditadura no Brasil. Enfim, crianças, nós temos que valorizar nosso voto e lutar para que a ditadura nunca mais volte para o nosso país. Cabe a vocês manter uma democracia, não é, Dorinha? Esse é meu pai.